Que o Senhor abençoe. Estamos num estudo que eu fico muito feliz com este retorno à palavra e é bem comemorado e precisa ser comemorado o que Lutero realizou há exatamente 500 anos. Ele voltou à Bíblia. Carta aos Romanos é um tratado supremo sobre a nossa salvação. Romanos 1, o mundo em geral é retratado por Deus como condenado. Romanos 2, aí ele já particulariza. Os judeus são mencionados por Deus também como condenados. Romanos 3, tanto o mundo ou gentios como os judeus condenados. E aí aquela luz brilha, a luz da justificação pela fé. Romanos 4 e 5, ele vai aprofundando mais no lado dos judeus. Questão de Abraão, questão da lei. Quando chegamos em Romanos 6, agora é o primeiro capítulo em que Paulo cita só convertidos. Agora não são mais os gentios perdidos, nem os judeus perdidos. São os salvos pela justificação. Então Romanos 6 agora diz diretamente ao povo de Deus um recado básico, porque isso será desenvolvido em Romanos 7, Romanos 8, a grande vitória e até o final. Romanos 12 para frente é uma parte muito prática, com minúcias a respeito de assuntos práticos. Só que Romanos 6 é um embasamento para tudo que vem ainda depois. E esse embasamento nada mais é do que a maior realidade da nossa salvação, que é uma palavra feia, horrorosa, mas eu vou falar essa palavra, a palavra morto. E nós temos que assumir uma morte. Esse é o enfoque de Romanos 6. Você morreu para o pecado, por isso é que você foi justificado. Porque só é justificado quem morre. O Romanos 6:23, um versículo que muitos decoram até na infância. O salário do pecado é a morte. E nós, de certa forma gloriosa, assumimos essa morte, porque é só morrendo que a justiça de Deus é satisfeita. Claro, quem morreu foi Jesus, mas aí nós morremos com Ele, e esse é o segredo de Romanos 6. Nós nos juntamos ao Senhor Jesus morto. E por isso nos levantamos vivos e ressurretos. Vocês se lembram, até em filmes, uma palavra que eu estou mostrando aqui nesse cartaz? Procurado vivo ou morto. Geralmente tinha a cara aqui de um bandido feio pra caramba, horroroso, uma cara torta, e aí uma recompensa, estava escrito lá, tantos dólares se você trouxer esse homem, nem que seja morto. Então, é isso que eu quero usar agora para comparar com Romanos capítulo 6, que é um pouquinho diferente. Veja como fica. A diferença é apenas uma letrinha. Procurado vivo e morto. Deus está procurando você
como um morto e ao mesmo tempo vivo. Ok? Isso aqui é o resumo de Romanos 6. Você é procurado vivo e morto. É interessante que você lendo Romanos 6, e nós vamos ler agora, note bem quantas vezes ele vai usar a palavra morte, morto, morremos. Ok? É a palavra que mais aparece em Romanos 6. As outras palavras já não aparecem muito. Vocês colocam ali no telão? Vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler os ímpares e vocês vão ler os pares. Está bem? Então, colocando ali no telão, Romanos capítulo 6. Vamos lá, o capítulo todinho, para nós termos a nossa primeira ideia clara do texto bíblico. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Versículo 5, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos unidos a Ele na semelhança da sua ressurreição. Versículo 7, pois quem está morto está justificado do pecado. Sabedores que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. O versículo 11 eu vou ler, e eu terminando a gente lê de novo, que o versículo 11 é justamente aquele procurado vivo e morto. Deus está procurando. Então o versículo 11, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus todos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora eu vou ler os pares, vocês leem os ímpares. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? E libertos do pecado, agora fostes feitos servos da justiça.
Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A ênfase que nós demos aqui, vocês leram, a palavra morte ou morreram aparece 19 vezes. Se você contar, 19. A palavra vida, só 7. Mas você sabe que a vida é mais forte do que a morte. Aí que está, a luz brilha nas trevas. A palavra ressurreição ou ressurretos aparece 4 vezes. A palavra doulos, eu falei uma palavra grega. Doulos significa escravo ou empregado ou servo. O verbo servir ou ser escravizado. A tradução tem hora que aí em português está escravo, tem hora que está servo. Só que no grego é sempre a mesma palavra, é doulos. Seja para servo ou para escravo. Essa palavra aparece 9 vezes. A palavra pecado, note bem, ele está enfatizando ainda o perigo da morte e do pecado. Pecado aparece 16 vezes, enquanto a palavra graça, 3. Parece a carta aos Gálatas. Sabe que Gálatas é uma carta irmã de Romanos. É uma irmã menorzinha, tem 6 capítulos só. Lá em Gálatas aparece a palavra graça 6 vezes e a palavra lei 31 vezes. Só que a graça é maior do que a lei. Aleluia! Tem uma palavrinha que aparece 3 vezes. Eu quero falar sobre essa palavrinha, porque tem tudo a ver aqui com o objetivo de Romanos capítulo 6. A palavra batismo ou batizados. Então, seja verbo ou seja o substantivo, só 3 vezes. E aí começa esse drama da morte que nós temos que assumir para que estejamos vivos para Deus. O grande macete é esse, que você esteja morto para o pecado e vivo para Deus. É isso aí, esse é o tema, o objetivo, a meta, é o grande tchan de Romanos capítulo 6. Sabem o que é batismo? O baptizo é o grego, do grego vem essa palavra em português batismo ou batizar. Ela significa, em primeiro lugar, mergulhar. Segundo lugar, introduzir, começar. Então, aí que está. E eu quero que vocês entendam aqui, a gente não vai defender um batismo por imersão. Tudo bem, a pessoa que se batiza dentro d'água é um significado da palavra batismo. Só que o batismo cerimonial, que não salva ninguém, porque não é pastor, nem igreja, nem água que vai salvar a criatura humana. O batismo cerimonial também é feito por aspersão, porque usa a mesma água, usa a mesma fórmula em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o batismo cerimonial pode ser 1 tonelada de água ou 2 gotas. É cerimônia e é símbolo, ok? Quem gosta de imersão, glória a Deus. A igreja metodista, desde o tempo de John Wesley, ela preferiu a aspersão. Hoje em dia, está indo muito para o lado da imersão. Tudo bem. Alguns gostam de derramamento, então derrama aquela água com um bule ou com uma caneca. Tudo bem. O importante não é a água e nem a cerimônia. E aqui em Romanos capítulo 6, o significado de batismo não é água, nem cerimônia e nem ritual. O significado aqui é inteiramente espiritual. É esse o significado que nós temos que absorver. E eu já quero dizer
o seguinte, que é lindo, é maravilhoso esse significado, é profundo, é amplo, e nós precisamos saber disso. Lembre-se, Romanos 6 é para os convertidos. Já não é mais o gentio pagão, nem o judeu pecador. Agora são os salvos pela graça. E aí ele explica o batismo. Olha, o batismo é uma união espiritual com Jesus. E se eu pegar alguns versículos aqui para enxertar nessa ideia, porque a Bíblia é um todo, e a Bíblia se completa. Então, João 3,3, o batismo de Deus. Note, agora quando eu falo batismo, não estou falando do pastor Flávio usando água, nem cerimônia, e nem mergulhando na piscina. Não, é o batismo de Deus no coração do convertido. Então, em João 3,3, o batismo é o novo nascimento. Jesus falou para Nicodemo, se você não nascer de novo... E quando ele fala nascer da água e do Espírito, a água é limpeza. Daí que a água do batismo significa limpeza. Mas é o novo nascimento totalmente espiritual. Depois Jesus fala, Nicodemos, se eu falo de uma cura física, eu estou interpretando, mas é exatamente isso que ele falou. Eu falo de uma cura física, vocês fariseus não aceitam? Pior ainda, se eu falar da cura espiritual. Então o novo nascimento, ou o batismo de Deus é espiritual. João 1, 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E note bem, ser filho de Deus tem duas formas. Por natureza, ou seja, Deus te gerou espiritualmente, você nasceu de novo. E a segunda forma é a adoção, você foi adotado. Olha, as duas formas são bíblicas. De qualquer forma a gente é filho dele. E se eu sou adotado, já estou feliz, viu? Glória a Deus porque ele me adotou. Eu não era filho, ele me pegou, ele me amou e falou, fica na minha casa. Come da minha comida, eu vou te vestir, vou te dar um abrigo, vou te dar educação, vou te dar um futuro. Em Gálatas 4:5 fala que a gente é adotado. Então, são ideias dentro do batismo de Deus. Em Romanos 8:29 fala que a gente se torna parecido com Jesus, ou seja, imagem de Deus. 2 Pedro 1:4 fala que a gente adquire natureza divina. 2 Coríntios 5:21 fala da troca. Jesus assumiu todo o nosso pecado e nós recebemos e nós assumimos a justiça dele. Isso é o batismo de Deus. 1 Coríntios 6:11 é aquele versículo que fala, mas vós vos lavastes, mas fostes justificados, fostes santificados. Então, todo aquele pecado acabou, porque o batismo de Deus nos salva. Note bem, por que aconteceu isso? Você leu ali, em Romanos 6:4, fomos sepultados juntamente com Cristo. Esse é um drama tremendo. Imagina a sua vida aí, o seu Ico, o Fábio, o Adilson, o pastor Felinto, a Eliane, eu, graças a Deus, nós estávamos dentro de Jesus na cruz. Aí ele foi para o túmulo, a gente foi junto com ele para o túmulo. Jesus saiu do túmulo, nós saímos do túmulo também. Isso é a realidade de Romanos 6. A união com Cristo na morte, no sepultamento e na ressurreição. Agora note bem, esse é um decreto de Deus. Isso não é uma coisa que você experimenta e fala assim, é mesmo, eu morri, né? Que legal, morri. Ninguém experimenta que morreu. Eu estou vivo. Dá um beliscão, ai, doeu. Dói.
eu tenho fome, sono, eu estou vivo. Eu me lembro muito bem quando um professor explicou isso e foi um drama a ilustração que ele contou. Um seminarista ficou embaraçado com essa ideia. Romanos 6,11 diz: considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E aquele seminarista, ele disse: eu vou me considerar, eu não estou morto, eu estou vivo, como que eu vou me considerar morto? E ele inculcou tanto com essa ideia. Isso o levou a uma descrença muito cruel. Ele abandonou o seminário, ele abandonou a igreja. Porque ele não podia conceber que ele estava morto. Irmãos e irmãs, isso aqui é fé na providência de Deus, porque ele decretou, e isso é uma coisa fantástica, embora não seja palpável. A juvenis aí, que estão começando a viver, acabou de fazer 12 anos, 13 anos, vai dizer, eu estou morta. Vai. Para os velhos já não é tão difícil, né? Já está mais perto mesmo. Mas aqui não é morte do corpo, é morte espiritual, crucificado com Cristo. O quê? O seu pecado. Considere que por um decreto de Deus, você está morto. Isso é decreto. Ou você crê, ou você não crê. Note bem, a vida cristã é pela fé. Não são coisas que você prova, e aí vem o cientista e fala assim, bobagem, não tem evidência científica. Não tem mesmo. Só tem uma evidência: Escritura Sagrada. Isso é evidência. E é mais real do que você ter uma casa e alguém implica com você, não, essa casa aí não é sua. Você fala, é minha, aqui a escritura, está aqui meu nome, eu lavrei no cartório, está registrado. A escritura de uma casa tem muito valor. Agora, essa escritura, Bíblia, vale mais ainda. E nela está dito, você morreu. É o decreto. Romanos 6,6, lendo de novo para a gente enfatizar essas ideias, que diz Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Romanos 6, versículo 10. Porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. A morte, que você morre com Jesus, é uma solução definitiva para o pecado. Acabou o pecado, foi enterrado, ficou no túmulo. Quando Jesus saiu da cruz, ele saiu absolutamente limpo. Eu acredito até, quando ele saiu do túmulo, a pele dele estava aquela pele de criança, ou seja, uma pele bonita. Não sei se era branca, se era mulato, isso aí não importa. A cor da pele não importa, mas estava limpa. Aquele monte de chicotada que rasgou a sua pele, não tinha nem cicatriz. Estava lisinho, lisinho, lisinho. Os seus cabelos, que estavam com aquele sangue empapado, duro, coagulado pela coroa de espinhos, estava aquele cabelo limpinho, com um shampoo celestial. Estava maravilhoso, estava tão lindo, que chegou a Maria Madalena lá, achou que ele era um jardineiro, não o reconheceu. Estava um homem bonito, sarado. Ok, ele só conservou a marquinha na mão. E no lado aqui, como uma prova para Tomé e para os outros apóstolos, que era ele mesmo, porque a sua feição estava linda. Quando ele morreu na cruz, lembrem-se, o que ele mais sofreu foi o prego na mão? O que ele mais sofreu foi o prego no pé? O que ele mais sofreu foi ficar naquela posição horrorosa, sendo ridicularizado? Não, não foi nada disso. O que ele mais sofreu foi o teu pecado. O pecado da humanidade. O que os estudiosos concluem aí, até médicos já fizeram estudos a respeito, é que o coração de Jesus explodiu. Ele teve um infarte
diferente, porque ele não aguentou a carga de pecado da humanidade. Então ele morreu com 6 horas de crucificação, quando muitos prisioneiros morriam com 72 horas de crucificado. Ele morreu com 6. Mas quando ele saiu do túmulo, ele estava limpo, nenhum pecado mais, acabou, foi vencido pelo seu amor e pelo seu sacrifício. E você também, você e eu, nos unimos com ele na cruz, morremos e ressuscitamos limpos. Aí vem o imperativo que você lê em Romanos 6, 12, 13 e 14. Olha, primeiro você aceita que por decreto de Deus, eu já morri para o pecado. Claro, é um decreto, porque na verdade, na nossa vida diária, ainda tem poeira, micróbio, formiga, barata, acidente, você pode torcer o pé, você pode pegar uma doença, e ainda tem pecado, tentação. Então Romanos 6,12, não deixe que o pecado seja o rei, não reine o pecado no teu corpo mortal, de maneira que você obedeça aquele monte de paixões que você tem. Nem oferece os membros do teu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Então você que escolhe, agora que você já é convertido, que você já aceitou a salvação, que você é justificado pela fé, ainda tem que fazer uma escolha diária, escolha Deus e não o pecado. Você é ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado aí não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Está aí, maravilha. Esse oferecei-vos a Deus. Olha, a luta aqui de Romanos é a seguinte: várias cartas de Paulo e também todo o testemunho bíblico fala que a nossa vida é uma luta. Carne contra espírito. Quem vai ganhar? Carne significa pecado, propensão ao mal, assassinato, imoralidade, sem vergonhice, mentira, palavras vãs, isso é carne. Espírito é você se voltar a Deus. Quem vai ganhar? Lembra de Gálatas 5, 19 até 23? Começa dizendo: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfia, ciúmes, glutonaria, bebedeira. Ok, obra da carne. Aí começa: fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência. Então vem as coisas bonitas. Que você escolhe? Aí que está, o versículo 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, lembra que servos aqui também significa escravos, vocês se oferecem como escravos para obediência, desse mesmo a quem você se oferece, então você será escravizado ou pelo pecado ou pela justiça de Deus. O que você escolhe? Daí, a nossa luta é essa. Quando no versículo 19 ele diz: eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, aqui não tem mistério. Ele diz: eu falo como homem, significa eu estou explicando, é só isso. Pense em Deus, na sua justiça, e não dê vazão à sua carne, a miséria da tua carne e do teu pecado. Ok? Então essa luta é tremenda. Quando Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da carne. Aí no versículo 17: porque a carne luta contra o Espírito. Ok? Pegando o próximo capítulo de Romanos, só para comparar com Gálatas, Romanos 7,19, Paulo diz: não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é a luta. Paulo tinha essa luta. Ele era o apóstolo,
mas ele lutava para vencer a sua própria carnalidade. A conclusão de Romanos 6, se você está vencendo o pecado, porque Deus já decretou a tua vitória, Deus já te crucificou e já te ressuscitou vitorioso, mas a luta continua. Tanto você recebe o decreto, como você participa na luta individual, a escolha continua sendo tua. É interessante, né? A vida cristã é assim, Deus faz tudo. E sabe o que eu faço? Tudo também. A vida cristã é assim. Eu decido e Deus decide. E é maravilhoso quando o que eu decido bate exatamente com o que Deus decide. Isso é vida cristã. Porque nós continuamos todo dia tendo livre-arbítrio. E você escolhe o bem ou você escolhe o mal. A escolha é tua. Amanhã você vai escolher o bem. Domingo você vai escolher o bem. Todo dia você tem que fazer isso e fugir do mal. Aí, nos versículos 21, 22 e 23, aí ele fala o que acontecia, que era coisa ruim, quando você era que nem aqueles gentios de Romanos 1, depravado e recusado por Deus, ou como os judeus de Romanos 2, cheio de religiosidade e torto, porque era pecador do mesmo jeito. Agora, os versículos 21, 22, 23, vamos lá. Naquele tempo, que resultado aconteceu? Somente coisas que agora você se envergonha delas. Porque as coisas que você tinha e que você fazia levavam à morte, mas aí a morte, sentido de condenação. Não no sentido que a gente viu aqui, que é o batismo, onde você morreu para o pecado. Ok, 22. Agora, porém, olha que palavras lindas. Libertados do pecado, transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O teu fruto é para a santificação? O teu fruto tem reflexos na vida eterna? Porque o salário do pecado é morrer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Teus frutos agora continuam sendo ruins ou seus frutos são bons, benéficos, que tem um reflexo bonito nas pessoas, tem a aprovação de Deus e tem uma dimensão eterna, porque o teu fruto hoje vai ser lembrado na eternidade. Olha que coisa, hein? Porque você assume o que Deus fez. Ele te matou com Jesus, Ele te sepultou com Jesus e Ele te ressuscitou com Jesus. Considere-te morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Oh Senhor, que nosso Deus maravilhoso nos ajude a levar isso aqui a sério. Aí que tá, a vida cristã é sempre pela fé. E você crê, Deus fez isso, Ele decretou, Ele falou e Ele fez. A obra de Jesus maravilhosa foi completada. E agora você assume isso e vive para Ele. Totalmente para Ele. Você respira Deus, você dorme com Ele, acorda com Ele, anda com Ele. Oh meu Deus, abençoa todos nós. Nós somos fracos e a gente continua nessa luta, é muito grande. A nossa carnalidade é uma porcaria. Conhece aquela frase, a carne é fraca? Mentira, a carne é forte pra caramba. Senão você não caía nos enganos da carne. Mas o Espírito Santo é mais forte. E a gente se entrega a Ele, e a gente busca o Senhor, e Ele nos dá forças. O que é que você escolhe hoje? Vamos fazer um acordo? É gostoso ter um momento de oração, mas eu quero que você seja muito sincero.
que você, irmã, seja muito sincera. Vamos clamar ao Senhor que o seu Espírito Santo mova a nossa vida para o bem, para a justiça e para as obras das quais Deus se agrada. Vamos pedir ao Espírito Santo, porque é aí que está. Nós precisamos do poder dele. A gente continua sendo fraco se a gente não buscar o poder do Espírito Santo. A nossa fraqueza, no sentido de vontade de pecar, ou preguiça, ou tudo que faz mal para a gente, não deixa mais isso reinar no seu coração. Então o acordo que eu digo é o seguinte: você quer buscar o Espírito Santo para te dar esse poder de você vencer o mal? Então, se você quiser, eu vou orar agora, você vai ficar em pé. Seja sincero. Se você não está disposto, fica sentado. Mas se você quer o poder de Deus que te liberta do mal, então nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Então, você coloca perante Deus, não é perante mim, porque Deus é juiz e Ele vai acolher a decisão do teu coração. Meu Deus, aqui está este povo reunido. Meu Deus, eu preciso de Ti. E eu sei que cada irmã, cada irmão, seja uma juvenil, seja um juvenil que está há pouco tempo na igreja, ou seja um ancião, ou seja uma pessoa já líder na igreja, Senhor, nós nos igualamos nas nossas fraquezas, nos pecados que realmente nos fazem mal, e quantas vezes nós erramos. Senhor, que o pecado não reine mais no nosso viver. Senhor, nós queremos viver para Jesus, crendo que o nosso velho eu foi crucificado, foi morto, foi sepultado, e nós estamos ressuscitados juntos com Jesus, para viver pela fé em Jesus, para ter as obras das quais o Senhor se agrada. Oh meu Deus, abençoa. O Senhor sabe que a gente é fraco, e nenhum de nós aqui vai se levantar e dizer assim: olha, eu sou muito bom, eu sou perfeito. Senhor, pelo contrário, nós temos errado, eu tenho errado, Senhor. Só a Tua misericórdia para manter a chama acesa no nosso coração, a chama da fé, a chama da justiça que nós ganhamos em Jesus Cristo, e todo o poder do céu para que vivamos de forma santificada. Senhor, de Ti vem esse poder e essa possibilidade. Só o Senhor viabiliza em nós uma vida vitoriosa, uma vida genuinamente cristã, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de boas obras. Oh meu Deus, que possamos fazer as obras da eternidade, que possamos fazer as obras que ajudam pessoas a se converter, que possamos fazer as obras que na hora de dormir a gente vai lembrar: que bom que eu pude fazer alguma coisa para o reino de Deus, porque Deus possibilitou, porque Deus está comigo. Oh Pai, nós queremos ter essa vitória da fé. Senhor, te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor seja louvado. Eu acredito que se você ficou em pé, foi uma atitude, uma decisão consciente. E eu pude ver aqui irmãs e irmãos se colocando perante Deus. Oh, que Ele receba a nossa oração, a nossa disposição, a nossa decisão, que isso nos faça bem, porque nós que precisamos dEle. Nós aqui precisamos nos curvar perante esse Senhor que nos ama tanto. Que Deus abençoe.